Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Ricardo Leite, Marcelo Abrita e Tomás Martins. Ricardo é o diretor-geral da BlaBlaCar no Brasil. Nascido em Fortaleza, fez MBA na Universidade de Chicago e possui graduação em Engenharia da Computação no ITA. Marcelo é fundador e CEO da Buser, de Belo Horizonte, também é formado pelo ITA, em Engenharia Aeronáutica. Tomás é fundador e CEO da Tembici. Nascido em São Paulo, capital, ele fez Relações Internacionais na FAAP e foi presidente do Instituto de Formação de Líderes São Paulo. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 30ª edição do nosso podcast. Primeiro, pessoal, obrigado por aceitar o convite para participarem do podcast. Acho que vocês são 3 empreendedores por trás de algumas das maiores startups de mobilidade urbana do Brasil, que estão oferecendo alternativas ao automóvel individual. E eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês desde o início, né, das operações. Então, eu tenho um grande prazer em estar aí conversando com vocês hoje. Para abrir a nossa conversa, eu queria pedir para que cada um se apresentasse rapidamente, falando seu nome e o nome da sua empresa, com uma espécie de pitch aí, né, uma declaração de cada participante, falando o que faz a empresa, como que está ajudando na mobilidade e, dentro do possível, né, mostrando dados relevantes aí que podem ser divulgados, como número de cidades, número de viagens, né, o número de usuários, né, para os ouvintes terem aí uma noção, né, de o que vocês estão fazendo e o tamanho do impacto que vocês têm tido. Pode começar com o Ricardo? Pode ser. Bom, obrigado aí, Anthony. Prazer aí estar com você e o Tomás e o Marcelo nesse podcast. Bom, eu sou o Ricardo Leite, sou o diretor da BlaBlaCar no Brasil, e a BlaBlaCar é uma plataforma de caronas intermunicipais de longa distância. A gente conecta condutores com lugares vazios no carro a passageiros indo para o mesmo lugar, a fim de dividir os custos das viagens. E aí você perguntou de impactos na mobilidade. Eu trouxe 2 dados aqui, que são preferidos meus. 60% dos usuários da BlaBlaCar dizem que veem amigos e família com mais frequência por causa da economia proporcionada pelas caronas. E 69% dos hoje 30 mil pares de cidades conectados pela BlaBlaCar no Brasil não tem nenhum tipo de transporte público, seja ônibus, avião ou balsa. A BlaBlaCar é uma empresa francesa, foi fundada em 2006. A gente está no Brasil desde novembro de 2015 e temos mais de 7 milhões de usuários no país. Meu nome é Marcelo, todo mundo me conhece como Pato, porque minha geração tem Marcelo demais. Eu sou fundador da Buser, que é uma plataforma de fretamento colaborativo. A forma mais simples de imaginar o nosso serviço imagina que tem um grupo de pessoas que quer fazer uma viagem semelhante ao do BlaBlaCar, só que são 30 pessoas. Aí não vai caber em nenhum carro. E aí o que a gente ajuda essas pessoas a fazer é alugar um ônibus e dividir o preço do aluguel do ônibus, já com motorista, combustível, nota fiscal, seguro, etc., tudo emitido, para fazer essa viagem de ônibus, conectando também 2 cidades uma à outra. Então também estamos na mobilidade intermunicipal. O projeto começou em 2017, mas ficou parado durante 6 meses. Começou de verdade mesmo em janeiro de 2018. De lá para cá veio crescendo legal. A gente tem hoje 4 milhões de usuários. O último número que a gente tinha pré-Covid era de transportar 3 mil pessoas por dia, aproximadamente, conectando entre 80 e 100 cidades. Então, uma toada de crescimento de 5%, 6% por semana. Quase nunca deixava de crescer alguma coisa por aí. E agora estamos esperando passar essa confusão toda aí, a sociedade voltar a viajar para a gente poder voltar a crescer também. E o maior benefício para quem viaja com a gente é que essa matemática simples da divisão do ônibus pelas pessoas que estão viajando acaba saindo mais ou menos 50% do preço do que se a pessoa fosse na rodoviária comprar a passagem com a empresa que faz, que normalmente é uma empresa só, e aí os preços acabaram ficando um pouco descolados aí da realidade. E uma curiosidade é que eu e o Ricardo somos colegas de faculdade, né? Por algum motivo, fomos cair aí no setor paralelo um do outro, anos depois. Coincidência. Muito legal. E me diz uma coisa, vocês são da mesma faculdade e vocês 2 estão oferecendo transporte intermunicipal. As empresas se veem como concorrentes de alguma forma? Aí já talvez tire a dúvida de alguns ouvintes que conheçam as 2 empresas. Acho que o termo técnico é produtos substitutos, né? Eu acho que é bem diferente. De fato, um passageiro hoje, ele tem a opção de pegar a carona, ou até oferecer, né? Tem muita gente, depois a gente vai falar mais disso. Ou ir de ônibus, né? Então, acho que sim, existe uma certa concorrência indireta.
Acho que sem dúvida são opções para a mesma necessidade, né? Mas inclusive o avião, no meu caso, com certeza. E imagino que do Ricardo também. Então, qualquer alternativa para a pessoa ir da cidade A para a cidade B compete entre si, né? Não é só o ônibus contra o ônibus, o carro contra o carro, o avião contra o avião. Acho que a diferença, no caso, até a gente está focado em distâncias um pouco mais curtas, né? Até 300, 400 quilômetros. O avião, naturalmente, distâncias mais longas, talvez o bus esteja um pouco no meio, né? Então tem overlap, mas está um pouco no meio. A gente já inclusive cogitou a inclusão de vans ou carros, veículos automotor, carro mesmo, né, de 7 lugares na nossa plataforma. Mas não fomos por aí, porque o ônibus está funcionando muito bem e tal, mas a diferença do nosso pro do Ricardo é que no dele é uma pessoa que está indo fazer a viagem, né, e ela está ali ofertando as vagas do automóvel dela de carona, né, e no nosso é um empresário que está ali ofertando aquilo, né, não é uma coisa só para dividir os custos, né. Então essa é a diferença, mas a gente pode usar quanto à capacidade do veículo, a gente pode usar qualquer uma. Eu não sei se alguém aí colocar lá, eu tenho um ônibus, estou fazendo a viagem de oferecer de carona lá no BlaBlaCar, se isso vai colar. Vai. Eu acho que a gente não vai curtir muito, não. Legal. Tomás, então pode fazer a tua apresentação, aí fazer um pitch de 1 minuto. Legal. Primeiro, prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado, Antônio, pelo convite. Prazer estar com o Ricardo e com o Pato aqui nesse papo. Cara, eu sou Tomás, sou fundador da Tembici. A Tembici é a empresa que opera os principais projetos de bicicletas compartilhadas aqui na América Latina. Então, todas aquelas bikes que você vê do Itaú espalhadas aqui nas cidades são bicicletas que a gente opera aqui no nosso sistema, né? A empresa hoje tem operação em mais de 10 cidades, então nas principais capitais como São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador. A gente tem operação também no Chile, em Santiago e Buenos Aires, na Argentina. E no geral a gente faz aqui mais de 2 milhões de viagens nos nossos sistemas. Então a gente tem um total de 16 mil bicicletas espalhadas nos sistemas, e essas 16 mil bicicletas rodam mais de 5, 6 vezes por dia, gerando aí 2 milhões de viagens mensais através das bicicletas compartilhadas nas cidades que a gente opera. Muito legal, acho que o impacto das 3 empresas, né? E a gente está falando aqui sobre o futuro da mobilidade, e acho que dá para destacar que as 3 empresas de vocês estão oferecendo, de certa forma, alternativas para o automóvel individual, né, onde a pessoa anda sozinho com o seu carro. Vocês veem a dependência do carro diminuindo? Você consegue identificar nas plataformas de vocês se esses usuários estão vindo, digamos, do carro, né, se eles estariam fazendo essas viagens de carro ao invés de usar, né, as alternativas que vocês estão apresentando. E aí talvez abrir com o Ricardo, aí, talvez explicando um pouco do modelo da BlaBlaCar, que trabalha, né, com o automóvel, mas que faz um compartilhamento que eu chamo aqui de verdade, né? Talvez diferente de empresas como a própria Uber, que acho que muita gente aí conhece. É isso mesmo, a gente até costuma usar isso nos nossos pitches, né? Que a BlaBlaCar é a economia compartilhada de verdade, porque você não somente compartilha os custos da viagem, mas a viagem em si, né? Existe uma experiência social no carro. Se você sai de São Paulo para Curitiba, você vai 4 horas batendo papo ali. É por isso que chama BlaBlaCar, né? Por causa do blá blá blá. Mas, bom, é como você falou, a gente não se vê como uma ferramenta de substituição do automóvel individual. O modo como a gente pensa já que o carro existe e muitas pessoas de fato precisam dele ou simplesmente valorizam a independência e a mobilidade que ele traz, por que não tornar esse processo mais econômico, mais social, mais sustentável do ponto de vista ambiental, né? E aí, com relação à dependência do carro, bom, acho que todo mundo sabe disso, está na mídia o tempo inteiro, é um fenômeno que acho que acelerou nos últimos 5, 10 anos. Muita gente está trocando o carro por plataformas de transporte, de serviço, como o próprio Uber 99, né? O que diria, positivo. Agora, nesse período de pandemia, a gente está gravando isso em agosto de 2020, a gente vê que a tendência se reverteu, né? Por causa das preocupações sanitárias com o Covid, tem muita gente que não pensava em comprar carro e acabou mudando de ideia. Tem uma pesquisa da China, acho que tem uns 2 ou 3 meses que eles lançaram, que
mostrou que 66% dos entrevistados consideravam comprar um carro nos próximos 6 meses, versus 34% antes da pandemia. E entre essas pessoas, a grande maioria indicou o temor de contaminação no transporte público como motivo, né? O que obviamente é algo negativo. E aí, para piorar, né, você tem a volta do automóvel, né, que é um de uso individual, sem o compartilhamento. Então, a gente obviamente está fazendo algumas pesquisas com os nossos usuários, e entre aqueles que já voltaram a viajar, 30% voltou sem oferecer carona, ou seja, sem oferecer a carona via BlaBlaCar ou outros meios, né, por causa do medo de contaminação. Apesar, enfim, das ferramentas que as plataformas como a BlaBlaCar têm de controlar quem vai no carro, do uso de máscaras obrigatórias e tudo mais. Então, a perspectiva para o futuro próximo é positiva. A grande maioria diz que deve voltar a oferecer caronas em breve, porém, agora, nesse momento de pandemia, você tem uma volta, eu diria, negativa aí do carro no modo individual de transporte. Legal, legal. E Marcelo, como é que vocês estão vendo isso nas operações de vocês? As pessoas estão com medo do ônibus? Cara, do ônibus, a gente não tem nenhum dado, a gente não fez pesquisa para perguntar se a pessoa está com medo ou não, mas assim, é muito claro que o volume de viagens que está ocorrendo é muito mais baixo, tanto na nossa plataforma quanto na rodoviária mesmo, onde estão os outros ônibus, e também no aeroporto. Isso no Brasil é óbvio. Tem uma curiosidade, a queda é muito grande no Brasil inteiro, mas em Minas Gerais, que é de onde eu sou, é mais do que no resto do estado. Então aquele papo do mineiro cauteloso, pelo menos aqui nos nossos dados está sendo verdadeiro. E acho que vai demorar realmente um prazo até as pessoas voltarem a estar dispostas a se aglomerarem. De alguma forma, o ônibus tem 40 pessoas dentro, né? E vai ficar com aquelas 40 pessoas dentro por 7, 8 horas, né? Então é natural e vamos ter que esperar essa coisa passar mesmo em definitivo. E antes da pandemia, vocês se viam assim, os usuários de vocês, eles estavam migrando, digamos, de outras empresas de ônibus tradicionais ou de outros modos de transporte? Como é que vocês viam, como é que vocês estavam adquirindo, digamos, esses passageiros? Sendo bem sincero, eu não sei, viu? Eu acho que a maioria estava comparando a gente contra avião, carro e também BlaBlaCar. Muita gente falava que, conhecia o BlaBlaCar, pelo fato de ser inovação também, público mais jovem, que está disposto a experimentar, etc. Não que estava substituindo o BlaBlaCar por nós, mas que estava, era um público que conhecia os dois serviços. E gente que estava saindo do carro, realmente eu não sei. Agora, uma coisa que é fato é que com os aplicativos da cidade, apesar de não ser a mobilidade real, assim, compartilhada real, né, porque continua sendo o mesmo número de carro na rua para transportar o mesmo número de pessoas, ela cria uma porta para a pessoa viajar menos de carro, porque ela não precisa mais do carro dela lá na cidade do destino, porque ela vai estar habituada a usar os aplicativos, né? Mas assim, a gente não tem tanto dado para embasar isso, é só uma coisa que tem cara de ser tendência, né? As pessoas abandonando o carro, etc. Se vai reverter ou não devido ao Covid, não sei, entendeu? Não temos muito dado para falar. Tomás, vocês fazem essa medição da onde estão vindo os usuários, que tipo de deslocamento vocês estão substituindo ou dando oportunidade? Não diretamente, né, Antônio, mas eu acho que aqui tem alguns dados que são importantes, né? Se você pegar São Paulo, você tem que 70% do deslocamento na cidade hoje ele é até 8 quilômetros, né? Então são deslocamentos que você facilmente consegue substituir e utilizar algum equipamento ou alguma solução de micromobilidade, seja bicicleta elétrica ou patinete. Então tem um fluxo muito grande que você está compondo aqui de pessoas que estavam usando outros modais, seja o automóvel ou o ônibus, migrando para essas novas soluções, né? O que a gente acompanha aqui, sim, além dessa questão de migração, o que a gente vê muito é a conexão entre modais, né? Então hoje 40% das nossas viagens elas começam ou terminam junto a uma estação de metrô ou a um terminal de ônibus. Então essa integração modal ela acontece muito no sistema, né? Então o usuário ele vem de uma região mais afastada através do transporte público e aí chega na bicicleta para fazer esse último deslocamento. E aí nisso você está substituindo, na verdade, tem um pouco dos dois. Está substituindo sim, porque aquele último trecho ele faria com uma conexão ou com um novo transporte público ou ele faria todo o trajeto de automóvel. Então essa
essa composição entre o ônibus mais a bicicleta ou o metrô mais a bicicleta, a gente vê acontecer muito no sistema. Acho que falando aí com alguns ouvintes e apoiadores antes do episódio, né, acho que surgiu bastante essa pergunta da intermodalidade que você está se referindo, né? Acho que uma pergunta para o Ricardo e para o Marcelo, se isso ocorre de alguma forma, né, no transporte intermunicipal, se vocês, como é que vocês avaliam isso nas operações de vocês? Bom, intermodalidade mesmo, ou seja, você sair de um modal e ir para outro, creio que não, né? Obviamente tem o first e last mile, né? Como a BlaBlaCar é de transporte intermunicipal. É muito frequente você conseguir fazer transporte municipal porta a porta, né? Como os condutores moram nas cidades. Então eu mesmo já viajei várias vezes, eu fui sair de São Paulo pro Rio, né? Só que eu não saí do Tietê nem de Guarulhos, eu saí da Vila Mariana e fui para Ipanema. Da sua casa mesmo, ou do seu escritório? Da minha casa. Sim. O motorista morava pertinho e lá ele fez um desvio de 2 minutos e me deixou em Ipanema. Bom, enfim, mas quando isso não ocorre, existe o First Last Mile, então existe uma intermodalidade padrão. O que a gente está desenvolvendo agora é a multimodalidade, né? Então eu falei apenas da carona, mas a BlaBlaCar, globalmente, a gente quer ter todas as opções de transporte terrestre, seja carona, ônibus ou trem, para viagens de longa distância. Então, isso já é realidade na Europa, no leste europeu e também no Brasil, no modo soft launch, desde fevereiro. Então, a gente é um marketplace de venda de passagens de ônibus das empresas tradicionais. Então, você faz uma busca ali, sei lá, Florianópolis, Porto Alegre, e você tem as caronas e tem as passagens de ônibus também. Agora, dentro da própria carona, tem um comportamento multimodal. Não sei se eu estou exagerando aí na comparação, mas cerca de 30% das pessoas que oferecem carona também pegam carona de vez em quando, tá? E mais da metade dos passageiros possui automóvel. Então, eles escolhem ir como passageiro. Eu mesmo, né, como exemplo pessoal, acabo me encaixando numa terceira categoria. Eu não tenho carro, nunca tive e pretendo continuar não tendo. Mas eu ofereço carona na BlaBlaCar como carro alugado. Eu alugo o carro, vou no locador, alugo e ofereço. E aí, o valor da diária eu recupero com a ajuda de custo que os passageiros me dão, né? E Marcelo? A gente é extremamente focado também no long haul, né? Pegar a pessoa na cidade e levar ela para outra. E a multimodalidade que a gente vê é semelhante ao que o Ricardo falou, da pessoa vir por aplicativo, por metrô, por ônibus, para o nosso ônibus e depois seguir a viagem na outra ponta para outro destino. Eu não sei se considera isso multimodal, né, mas a gente utiliza veículos de tamanho diverso. Tem ônibus, tem micro-ônibus, tem ônibus de 2 andares, e iminentemente usaremos vans, automóveis, etc. Né? A gente vai sempre adaptando a capacidade do veículo à densidade da conexão que ele serve. Modelo assim, bem plataforma mesmo, né? Não sei se seria multimodal, é multi-equipamento, né? O equipamento é adequado para a missão que ele vai cumprir. Perfeito. Então, enfim, ouvindo, né, a história de vocês, parece ter, assim, abre várias oportunidades no campo da mobilidade, né? Tanto, digamos, a otimização da eficiência dos veículos, né, da ocupação dos veículos, novas formas de se transportar, né? Pô, você está dando uma carona compartilhada, o outro é um ônibus ou uma bicicleta, né? São formas de se transportar que não existiam antes, né? E com preços mais acessíveis também, né? E a pergunta é assim, me parece que seria muito interessante que tivesse muito mais inovação no nosso sistema, né? A gente está acostumado a pensar assim, bom, carro, ônibus, né, um pouquinho de bicicleta que está crescendo, mas ainda é um percentual pequeno. Então, a próxima pergunta, né, seria assim, o que falta em política pública, em política municipal, né, para surgir mais startups na área de mobilidade, né? E a gente sabe, né, a gente acompanha algumas notícias da Buser, que teve um início conturbado, né? A gente segue lendo algumas reportagens sobre as dificuldades regulatórias que vocês enfrentam, né? Eu queria, talvez o Marcelo possa começar, né, mas eu também quero ouvir, né, a opinião do Tomás e do Ricardo a respeito disso, né, como gerar mais inovação, né, para o futuro da mobilidade.
Eu acho que a primeira coisa que precisaria mudar, e é mais fácil, porque na verdade não precisa mudar nada, são as autoridades terem uma postura mais de dar boas-vindas aos experimentos, eu diria assim, né? As iniciativas que estão tentando atacar um problema de uma forma diferente, antes de irem direto para o lado de proibir qualquer coisa. A gente teve muito problema na primeira viagem, exatamente a primeira. Era um aplicativo, não tinha nem CNPJ aberto ainda, e já teve liminar na justiça para proibir. Então, assim, não existe, sabe? Imagina se o Brasil tivesse criado o Uber e tivesse que enfrentar isso no primeiro dia, um ambiente assim de inóspito. Aí depois a gente viu o conflito dos patinetes, das bicicletas nas cidades. Eu não sei se a carona teve problemas também, mas é uma mudança que não é uma mudança, você não precisa fazer nada. Quando aparecer alguém com uma ideia nova, ao invés de proibir, fala, olha, vamos mapear aqui quais são os principais riscos, cuidar deles e vamos acompanhar o desenvolvimento, se vai ser bom, se vai ser ruim, porque a prerrogativa de proibir o governo sempre tem. Então não precisa proibir no primeiro dia, nem no primeiro ano. Então essa é a primeira mudança. Aí quanto a mudanças efetivas, que ele poderia falar, não, vou pegar alguma coisa, vou mudar realmente para abrir, não sei quanto aos outros setores, mas no nosso caso é a questão do tratamento de monopólio que eles buscam enquadrar para os operadores das linhas que fazem as rodoviárias. A gente entende que não é razoável que só uma empresa possa fazer a conexão de São Paulo e São José dos Campos, sendo que existem outras empresas que estão dispostas a cobrar metade para fazer a mesma coisa. Então, é uma coisa meio que para mim é o óbvio ululante, né? E quando você explica até para o judiciário, acaba sendo... A gente tem tido vitórias sucessivas em quase todas as jurisdições, mas os problemas permanecem, né? Que ficam sempre tentando ali criar encrenca. Mas é uma coisa muito particular do nosso. Uma coisa que eu acho que é aplicável à mobilidade em geral é ter essa postura mais de deixar a coisa acontecer e mapear de perto do que simplesmente tentar proibir no primeiro passo que a iniciativa estiver dando. Queria ver um comentário do Tomás também, né? Porque eu lembro que quando começaram os patinetes no Brasil, acho que antes de saber se a própria empresa ia ter uma sustentabilidade operacional, muitas cidades já tinham proibido ou já queriam regulamentar né, o uso desses veículos, né, de micromobilidade. Aí. Tomás, vocês acompanharam isso? Né? Como é que isso funciona para a bicicleta? É regulação? É infraestrutura? Né? O que as cidades poderiam fazer para melhorar, né, a receptividade à inovação? Legal, acho que aqui a discussão é um pouco diferente, né? Acho que o Marcelo trouxe bem do segmento ali de ônibus e de intermunicipal, e até ônibus municipal aqui, né, interno nosso, acho que também é um baita de um desafio, porque é muito regulamentado e por isso que talvez você tenha uma ineficiência tão grande nesse setor, né? Então acho que sem dúvida isso atrapalha muito, né? Acho que essa receptividade, essa pouca receptividade que você tem do poder público nessas inovações trazem, e se fosse por algum motivo, eu acho que aqui vale separar um pouco a discussão, porque eu vejo que alguns segmentos, que nem o Marcelo comentou, no segmento que ele está comentando ali, na minha opinião, você não tem nenhuma explicação razoável para você não permitir o experimento e a inovação nesse sentido, né? A questão dos patinetes que você teve aqui em São Paulo, principalmente, você até poderia ter uma discussão adicional, porque havia uma discussão ali que você estava usando uma infraestrutura pública para prestar um serviço privado. Então, não era nenhuma discussão regulatória sobre se aquele serviço era permitido ou não, mas a discussão era, posso eu, como empresa, abrir uma lojinha no meio da rua e alugar um equipamento? Essa é uma segunda discussão que eu até acho que poderia ser um pouco mais aprofundada e que talvez a queda de braço ali ficou desproporcional, né? Então eu acho que... Você está se referindo à disponibilização dos patinetes nas calçadas, aquela história? Isso, a discussão ali não foi se o serviço era permitido ou não. O serviço é permitido, você pode alugar um equipamento, você pode alugar um carro, você pode alugar uma bicicleta, você pode alugar um patinete. A questão é que você estava usando de uma infraestrutura pública, sem pagar nenhum tipo de outorga, qualquer coisa nesse sentido, para disponibilizar aquilo. Então, meio que o paralelo que se fazia, eu posso abrir uma barraca de hot dog no meio da rua e começar a vender hot dog? Eu posso abrir uma escola no meio da rua e começar a lecionar? Era uma outra discussão, não vou nem entrar se estava certo ou não, mas você tinha uma utilização do espaço público que de alguma forma acho que até poderia ter sido mais debatida de uma forma mais madura. Mas com certeza
não de uma forma proibitiva. Acho que a inovação ela tem que ser permissiva e esses testes têm que acontecer na cidade. Mas eu acho que uma palavra que você trouxe aqui, acho que vocês comentaram e que eu acho que é super importante, acho que todos esses modais, eles discutem muito a questão da eficiência, né? E aí a gente vem aqui numa conclusão para mim muito clara de o quão ineficiente é hoje esse sistema quase que binário que você tem aqui de automóvel particular, privado e do transporte público disponível na cidade hoje, né? Porque você acaba... a pouca fluidez que você dá na cidade quando você tem isso, né? Então eu tenho um dado em São Paulo que para mim é impressionante, assim, mas 70% da infraestrutura viária da cidade é dedicado ao automóvel. Então são ruas, avenidas, pontes, enfim, marginais, e 30% são para outros modais. Então ciclovia, calçadas, faixas de ônibus, linhas de metrô, né? Só que 70% dos deslocamentos da cidade são feitos via esses outros modais e 30% via automóvel. Então você tem uma ineficiência nisso, você tem que 70% da infraestrutura serve a 30% dos deslocamentos. Então para mim isso chama atenção e acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar aqui, como é que essas tecnologias trazem mais eficiência para dar mais fluidez nesse espaço. Não faz o menor sentido um automóvel levar 1,2 pessoas por vez. Você está levando ali 2 toneladas de alumínio, ocupando um espaço gigante daquela infraestrutura limitada que você tem na cidade, para locomover poucas pessoas e dar pouca fluidez naquele espaço. Acho que isso é muito ineficiente. Então acho que esse é um ponto que tem que ser muito discutido e acho que acho que a Buser e a BlaBlaCar também trazem isso na esfera interestadual. Então acho que isso é uma questão muito importante dessas soluções aparecerem para poder dar eficiência neste mercado vamos chamar assim, de deslocamento, né, de mobilidade. Eu acho que o Tomás e o Pato aí focaram já listaram pontos muito bons. Os dois falaram bastante da permissão, né, de não assumir que é errado e querer criar regras de cara. Eu daria até um passo para trás, né? O modo como a gente vê é o seguinte, é como se fosse uma pirâmide, tá? Então, primeiro dadas as externalidades positivas que o Tomás acabou de citar, primeiro você pode pensar até em incentivos, tá? Depois você pensa nessa permissividade e garantia jurídica, e aí, por final, se necessário, para os riscos mapeados e calculados, que o Pato citou no início, aí sim a gente regula. Então, no contexto da carona, por exemplo, vários estados americanos e outros países já têm faixas exclusivas para carros nas estradas, né? Bom, estou falando aqui de carona de longa distância nas estradas para carros com 3 pessoas ou mais. Ou você pode pensar em vagas exclusivas para quem dá carona. Aqui mesmo em Brasília, o Senado Federal tem um programa que chama Carona Solidária, que tem vagas exclusivas. Ou até, claro que no Brasil, agora isso seria delicado, mas na França existe um incentivo fiscal para quem dá carona, justamente pelo impacto ambiental positivo que existe, né, lá pela Prefeitura de Paris. Então, o modo como a gente vê, de novo, pensando no caso da carona, mas eu acho que o framework se aplica de maneira geral também, é que você tem que pensar primeiro em incentivo, e aí depois, obviamente, né, a gente como parte desse segmento maior de economia e mobilidade compartilhada, a gente carece sim de diretrizes gerais, federais, que garantem a segurança jurídica tanto para os usuários quanto para nós, né, a plataforma. E a gente está trabalhando ativamente em Brasília para conseguir isso. E vocês, mesmo sendo aplicativo de caronas compartilhadas, também acabaram sofrendo alguma represália, tiveram alguma dificuldade em alguma cidade no Brasil? A gente teve casos isolados, teve algumas empresas de ônibus também que questionaram a gente no início, mas super isolada. Então, assim, em geral, né, a gente começou no Brasil em novembro de 2015 e em outubro de 2015 eu tive minha primeira reunião com um político. Então, a gente vem desenvolvendo uma agenda positiva com o legislativo e com o executivo desde o dia do lançamento. E quando você explica o conceito da carona, olha, é divisão de custos, é muito fácil de explicar, não tem como você... É algo que todo mundo já fazia na faculdade de qualquer maneira, né? As externalidades positivas são muito claras, então acaba, digamos assim, facilitando para o nosso lado. É muito positivo para você querer barrar ou criar muita dificuldade. Então a gente teve apenas casos isolados. Perfeito. Então,
indo para assuntos mais, talvez, especulativos e olhando para frente, né? Quando a gente fala em mobilidade urbana, né, e quando urbanistas, engenheiros falam sobre mobilidade urbana, normalmente, né, como o Tomás comentou, a gente tem uma visão, às vezes, um pouco binária, né? Bom, a gente quer resolver um problema, a gente vai implementar uma faixa de ônibus, né, ou aumentar o número de bicicletas, né? Mas, em teoria, né, a gente poderia ter inúmeras soluções diferentes que, enfim, nós aqui conversando, a gente nem sabe que existe ainda, né? Eu queria ouvir de cada um de vocês o que vocês estão vendo para o futuro, né? Qual que é a visão de vocês? O que vocês acham que vai acontecer, né, em relação a transformação, tanto pode ser, né, municipal ou intermunicipal, de tendência, né, e como vocês estão vendo a mudança do mercado. E aí talvez fosse interessante, né, trazer uma perspectiva um pouco assim, o antes e depois da pandemia também, né, e o que isso mudou. O Ricardo, que falou por último, aí pode começar talvez esse bloco. Bom, eu acho que já que você falou aí de pandemia, eu acho que dá para, como o nosso CEO fala, né, tá mais fácil prever daqui a 3 anos do que os próximos 6 meses. Então, acho que dá para dividir entre o curto prazo e o médio e longo prazo. Então, no curto prazo, até como o Pato tinha falado antes, o Tomás tinha comentado antes da gente começar a gravação, o foco agora é, enfim, preservar a integridade dos usuários. Então, a gente ainda está com as campanhas de marketing praticamente paradas e a gente está com, enfim, todas as medidas com relação ao Covid dentro do aplicativo, mandando e-mail, pedindo para todo mundo ter cuidado. A gente ainda está com um limite menor de assentos que o condutor pode oferecer no carro, né? Então, digamos assim, esse segundo semestre, esse futuro de curto prazo é ver o que acontece, né? Entender e torcer para que essa curva do Covid em todas as regiões do país desacelere. Agora, pensando mais no médio prazo e colocando aí o chapéu da carona, você tem também uma crise econômica, né? Uma recessão que está acompanhando essa crise sanitária, que, na nossa opinião, vai fazer com que o compartilhamento de custos ele se torne ainda mais necessário, né? Então, o condutor vai ter um incentivo maior ainda para compartilhar o carro, o passageiro vai ter um incentivo maior para usar a carona, que é um modo mais econômico, né, de transportar. Além disso, existe aí, em teoria, né, a gente já vê alguns dados com isso, mas uma transição de viagens mais longas, caras e internacionais, para viagens mais curtas, domésticas e mais em conta, mais baratas, né? E o carro acaba sendo um modo de deslocamento indicado para esse tipo de viagem. Então, a gente acredita aí que no médio prazo vai ter um crescimento, de novo, depois dessa pandemia, né? A gente não sabe exatamente quando vai ser, um crescimento da carona. E aí, assim, falando de uma maneira bem macro, para deixar o Pato e o Tomás trazendo os pontos deles também, a BlaBlaCar, como serviço de economia compartilhada, faz parte de um movimento maior, que é essa transição da posse para o uso, né? De você conseguir se deslocar sem ter, de fato, ativo. Então, a gente acredita que esse movimento ele é crescente, é inevitável, e, no longo prazo, só vai crescer, independentemente da plataforma, e seja para transporte ou seja para qualquer outro tipo de plataforma e marketplace. Marcelo, Pato, como é que você vê aí o transporte intermunicipal evoluindo, o futuro da mobilidade? Cara, no intermunicipal, eu acho que a gente está bem perto de um turning point, assim, que o modelo anterior vai ceder e vai vir um modelo novo que a gente ainda não sabe exatamente qual é, mas que certamente vai ser mais aberto, e aí vai ter mais empresas competindo pelo serviço, isso vai acarretar em diferentes equipamentos, cidades pequenas atendidas por veículos menores, cidades grandes com veículos maiores, etc. Meio que a gente vai sair do retrógrado e entrar no óbvio. Aí agora o futuro mesmo, todo mundo fala de eletrificação e self-driving, né? Só que eletrificação não está tão perto, porque o veículo elétrico ele é muito mais econômico nas marchas mais baixas, né? Tipo assim, o elétrico contra o diesel ou contra o gasolina, seja lá, o motor a combustão, ele é
mais vantajoso na marcha baixa. Primeira e segunda marcha, motor de arranque. Mas na estrada você está rodando a 100 km por hora e aí o motor diesel chega numa eficiência boa, perde do elétrico, com isso prejudica a viabilidade do equipamento. E aí acaba demorando mais para entrar, por mais que tenha todos os argumentos verdes, etc. Então vai demorar para eletrificar as estradas mais do que vai demorar para eletrificar a cidade. E também self-driven, o ônibus é historicamente o último veículo a adaptar a qualquer mudança, por questão de segurança, né? Tem 40 pessoas viajando ali, então normalmente começa no automóvel, depois vai para o caminhão e depois chega no ônibus. Então também deve demorar, então esse horizonte aí é 20 anos para cima para os dois. Porém, quando acontecer, vai ser transformacional, porque nessas duas coisas, combustível e motorista, condução, tem 60% a 65% do custo do deslocamento do equipamento, né? E se você cortar isso tudo aí, vamos supor, pela metade, você vai cortar o preço da viagem pela metade. Então vai ter um impacto assim, dramático, né? Coisa de Rio-São Paulo passar a custar R$35, R$40. Então é um impacto absurdo. Mas ainda está longe, né? E aí a gente tem um experimento que a gente está preparando aqui, deve ir para a rua esse ano, da gente participar da mobilidade urbana também. Num modelo semelhante ao que a gente faz hoje, né? Vamos introduzir uma nuvem de operadores, cada um com seu veículo, cada operador às vezes tem mais de um veículo, pequenos empresários, etc. Veículos adaptados, na hora do rush você vai com ônibus grande, na hora do meio-dia você roda com van, quando não tem nada acontecendo você usa esses veículos para fazer pequenas entregas, e a gente vai fazer esses experimentos em cidades pequenas. A gente entende que é um ambiente mais propício ao teste, né? Quando a gente fala mobilidade urbana, todo mundo pensa em São Paulo, Rio. Tem que ter uma certa humildade de que o problema de mobilidade das cidades é muito complicado mesmo, né? Tem milhões de pessoas fazendo jornadas de todo tipo, e a gente não se vê preparado para chegar ali e transformar as coisas, né? Porque o nosso modelo é o ônibus, o transporte coletivo, né? A empresa do Tomás consegue causar um impacto com a bike, porque também é um troço muito novo, né? Não é reformar o que já está lá. Aí ele consegue entrar mais fácil nessas cidades grandes, mas aí a gente vai fazer essas inovações do transporte urbano em cidades pequenininhas, em que o trânsito não é um problema, então não tem problema você aumentar a capacidade de ônibus da cidade, a oferta, em que você consegue meio que interpretar o sistema inteiro da cidade na sua cabeça, e não aquela metrópole que tem tanta coisa acontecendo que é virtualmente impossível de qualquer pessoa entender tudo, né? Esperamos que a gente consiga trazer alguma coisa também, acho que vai ser possível, mas vai ser o baby step também, vamos fazer um teste e ver se funciona legal. Não, muito legal. Aqui no Caos Planejado, eu e o Marcos Paulo, que é nosso editor de mobilidade, a gente é fã dessas alternativas de transporte coletivo diferentes, assim, né? Veículos médios, menores, que na verdade são super subutilizados no Brasil, né? Assim, a gente tem, na maioria, aí, grandes veículos, né, de transporte coletivo, e essa capacidade intermediária aí fica muito escanteada. Bem legal saber dessa novidade. E é bem bizarro, cara, porque tem muitas cidades do Brasil, muitas, mas muitas mesmo, em que o transporte coletivo privado já é maior do que o transporte coletivo público. Porque as empresas, por exemplo, tem uma fábrica lá de cerveja na cidade, aí a empresa vê que o transporte público é tão ruim, e ela vai e contrata uma empresa particular, no regime de fretamento, para ficar fazendo uma rota que de manhã ela vai passar na porta da casa dos funcionários da empresa e levar todo mundo para a fábrica. E de noite pega essa galera e faz o caminho inverso. Isso é um absurdo, porque o ônibus roda 2 vezes no dia, como se fosse um carro. O transporte público está tão atrasado que não consegue, mesmo rodando o dia inteiro e capturando muito mais gente, né, do que só esses funcionários aí, suprir a necessidade ali de mobilidade das pessoas e dos negócios. Isso é pura falta de iniciativa, não tem outra justificativa. Não faz sentido um veículo que está transportando muito mais gente ser mais caro do que o veículo que está transportando 15, 20 funcionários ali da empresa, né? Tem muito espaço para otimização, né? Muito. E a questão é que o que as pessoas têm que entender é que a melhoria não vai ser da noite para o dia. Tem um processo de experimentação ali sem o qual não vai andar para frente.
E esse processo tem que ser permitido de acontecer. Senão, o transporte público vem perdendo passageiros, tanto dentro das cidades quanto fora das cidades, sistematicamente há 10 anos. Perdendo para o aplicativo, perdendo para o veículo próprio, perdendo para a motocicleta, perdendo para tudo. Por quê? Porque é o mesmo sistema há 70 anos. Então, assim, não tem como você ficar vivendo no passado quando as alternativas estão aí para serem experimentadas, né? Perfeito. E, Tomás, como é que vocês estão vendo o futuro, tanto na Tembici como, enfim, para o transporte urbano, no caso de vocês? Eu acho que essas mudanças aqui que o Marcelo comentou no final, eu concordo plenamente. Assim, é uma ineficiência que você tem hoje gigantesca dentro desses sistemas, né? São sistemas ultrapassados e ineficientes. Então, a disrupção vai acontecer. O que eu acho que é importante entender aqui, e que eu acho que esse é um jogo que tem que saber compreender ele bem, é que essas coisas não vão acontecer da noite para o dia, né? Então, esse hábito de deslocamento, ele vem sendo adquirido há muito tempo, né? Então, eu sempre uso esse exemplo. Assim, as pessoas estão acostumadas o moleque tinha o sonho de ter um carro com 18 anos há muito tempo. As pessoas estão acostumadas a se locomover do ponto A ao ponto B de uma forma única, de um trajeto único, há muito tempo, seja através do automóvel ou de outras soluções. Então, tudo isso faz com que essa mudança de hábito demore um pouco mais de tempo para acontecer. Além disso, tem questão de infraestrutura na cidade. Então, tirar uma avenida e colocar uma faixa de ônibus, uma faixa de bicicleta, é uma mudança na infraestrutura que leva tempo. Então, todas essas mudanças a gente não vai ver acontecer do dia para a noite. Acho que esse é um jogo que tem que ser muito claro para entender como as inovações vão se comportar nesse meio de mobilidade. Mas eu acho que o que foi comentado aqui é perfeito e é o que eu acredito muito. Assim. Acho que, de alguma forma, veículo elétrico, sem dúvida, é uma baita tendência, a gente já vê isso acontecer. A gente aqui está apostando muito na bicicleta elétrica, acho que isso é game changer nesse segmento de micromobilidade. O veículo autônomo, eu acredito, mas não acredito no veículo autônomo onde entra uma pessoa no carro e, né, isso tem pouca diferença para a ineficiência que você tem hoje. Eu acho que, para mim, é muito mais a questão da ocupação mais racional daquele espaço. Então, ônibus, que você tem uma ocupação maior para levar um número maior de pessoas, você está usando melhor aquela infraestrutura da cidade. Então, acho que, para mim, é mais a questão da eficiência e da otimização desses transportes de massa do que qualquer outra coisa. E eu acho que no futuro, assim, né, então eu digo, autônomo, elétrico, sem dúvida, autônomo acho que vai variar um pouco menos, para mim é muito mais a otimização e eficiência deste veículo. Acho que a intermodalidade é indiscutível, então, assim, como é que você vê a cidade do futuro? Eu acho que a zona centro urbano de São Paulo, ele quase que vai ser isolado de transporte individual, só sobrando esses micromodais e transportes de massa que que sejam eficientes, com uma capacidade média alta de transporte de passageiros por veículo. Então, acho que você vai ter grandes bolsões na cidade, o cara chega lá, pega uma bike elétrica e anda os últimos 3, 4 quilômetros. Então, pegou um ônibus, andou 15 quilômetros para chegar naquele bolsão, pega um modal para fazer a última milha. Eu acho que isso vai ser muito forte, né? A prefeita de Paris agora foi reeleita quase com essa plataforma, né? Cidade a 15 minutos. Então, acho que essas integrações vão acontecer cada vez mais. E mesmo no curto prazo, eu não sou tão pessimista em relação ao sharing versus o owning, né? Acho que, por mais que tenha um pouco esse receio do compartilhamento agora, eu acho que essa é uma tendência que não vai mudar. Acho que talvez muito pouco no curto prazo, mas o médio prazo vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Então, acho que BlaBlaCar, Buzer e, enfim, própria Tembici, acho que a gente ainda vai surfar muito dessa tendência do compartilhamento. Não faz sentido você ter o modal, né? Não faz sentido você ser o dono do automóvel ou ser o dono daquele ativo. Faz muito mais sentido você usar ele para quando você precisa. Então, quando você precisa pegar percorrer o ponto A ao ponto B, você vai falar, putz, é melhor eu ir de carona, é melhor eu ir de ônibus, ou é melhor eu ir de bicicleta elétrica ou bicicleta comum? E você vai ter aquelas opções para você. Então, isso para mim eu acredito muito. Não acho que essa discussão do sharing que a gente comentou um pouco aqui, ela vai ser talvez um pouco afetada no curtíssimo prazo, mas acho que a tendência continua sendo muito positiva. Não, muito legal. Bom ter essa visão positiva de vocês para o futuro, né? Eu acho que assim, uma mensagem que eu leio, né, ouvindo vocês falarem, é que realmente, né, o futuro é muito incerto, né, e é talvez do papel do empreendedor, né, tentar decifrar aí o que vai acontecer e
conseguir recursos e organizar pessoas, né, para gerar essas novas soluções. E vocês fizeram isso, né? Eu acho que, assim, tem muita gente que busca gerar impacto em mobilidade urbana, né? E vocês fizeram isso, digamos, fora das vias tradicionais, né, que é talvez política pública, né, trabalhar com engenharia de trânsito, né, e esse tipo de coisa. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né, e até vindo de um currículo, né, ou de uma experiência que não é da área de mobilidade, né, que mensagem vocês poderiam passar da experiência de vocês, né, que quer gerar impacto em mobilidade urbana? E até assim, será que, né, tendo vindo de outra indústria, vocês têm um olhar externo que tem alguma vantagem, né? Como é que vocês veem a trajetória de vocês e que mensagem vocês poderiam passar? Pode começar com o Tomás aí, que foi o último a comentar. Cara, eu acho que a mensagem assim primeiro, o que eu vejo que eu acho que é muito interessante desse mercado, ele é um mercado muito grande, né? Então, qualquer um das 3 empresas aqui está endereçando um problema gigantesco. Então, quando você consegue resolver isso, o potencial que você tem de escala e de discussão é muito forte, né? Você tem milhões de deslocamentos intermunicipais todos os dias só no Brasil. Se você expandir isso para a América Latina, mais ainda. Se expandir isso para o mundo, mais ainda. Assim como você tem, só em São Paulo, são 20 milhões de deslocamentos todos os dias de até 8 quilômetros dentro da cidade. Então, você está lidando com um mercado muito grande. Eu acho que isso é muito legal de você, uma vez que você acerte ou que você teste produtos que possam funcionar, você está endereçando um problema muito grande, né? Acho que o segundo ponto aqui mas entender que isso é um jogo de médio e longo prazo, né? Essas mudanças, você tá lidando com o mundo real ali. Então, acho que essa você não é um marketplace que você está operando só one-to-one, né? Existe um ônibus saindo de um lugar, existe um automóvel passando ali, existe uma bicicleta indo de um ponto a outro. Então, a locomoção e a mobilidade, você está levando alguma coisa a algum lugar. Existe uma economia, existe uma coisa real acontecendo nisso. E acho que isso também leva uma reflexão que eu sempre falo que é um jogo de médio e longo prazo. Essa transformação é um jogo de médio e longo prazo, não vai acontecer da noite para o dia. E acho que isso é super importante. A gente viu acontecer no mercado de micromobilidade um pouco, os players achando que iam desromper o mercado em 6 meses. E você está falando aqui de uma coisa, de um mercado muito grande, mas que você precisa entender que é um jogo de médio e longo prazo e que de alguma forma você vai ter que dialogar com a sociedade, seja com o poder público, seja com a sociedade civil, seja com parceiros estratégicos. Então isso é super importante ter esse entendimento, né? E acho que para finalizar, eu não acho nem, acho que o ponto principal aqui tem que estar muito preparado para, acho que em qualquer outro negócio, para errar e aprender, né? Acho que não tem bala de prata aqui, ninguém sabe como, são problemas muito complexos que estão tentando ser resolvidos aqui, e você não vai acertar de uma vez, tem que estar muito preparado para testar, errar e aprender muito rápido e poder trazer alguma coisa nova. Então acho que esses seriam os principais inputs aqui, acho que na minha opinião são as coisas mais importantes que eu vejo dentro desse segmento. Bom, você perguntou como gerar impacto na mobilidade urbana, né? E você falou em empreendedorismo, e de fato é uma das maneiras, não a única, né? Vou falar depois, mas pensando como a BlaBlaCar foi fundada, por exemplo, foi uma coisa meio por acaso, né? Então a BlaBlaCar, eu já tinha citado, ela é francesa, e a ideia original, ela surgiu no Natal de 2003, na verdade, que o fundador da BlaBlaCar, ele estava indo para o interior da França para passar o Natal com os pais, e todos os trens estavam lotados. Naquela época não existia ônibus na França, era monopólio ferroviário estatal. E a irmã teve que desviar, passar em Paris para pegá-lo, né? E no caminho ele viu que os carros sempre tinham 1 ou 2 pessoas, né? 1 ou 2. Inclusive no Brasil esse número é de 1,9 pessoas por veículo nas estradas. Nas caronas da BlaBlaCar é de 3,8, pré-pandemia, né? E aí ele ficou com isso na cabeça e surgiu, enfim, 3 anos depois, a ideia da BlaBlaCar. O meu ponto é que muitas vezes essas ideias surgem por acaso, né? Não obrigatoriamente você precisa estar procurando ali, fazendo um estudo de mercado, você vivencia o problema você mesmo, e aí depois você vai atrás de resolver. Agora, até você citou no início a questão de engenharia de tráfego, políticas públicas, são obviamente maneiras legítimas de você gerar impacto em mobilidade urbana, não obrigatoriamente você precisa ser um empreendedor, e até a comunicação, né? Então você mesmo agora, através desse podcast, está gerando impacto. Hoje mesmo eu vi um vídeo da Renata Falzoni, né? Eu sou ciclista, né? Eu vou de bicicleta para o trabalho,
que me impactou muito, cara. Assim, nada do que ela falou ali foi novidade, mas o modo como ela explicou, assim, o modo como eu me identifiquei, e se eu, ao ver esse vídeo, me identifiquei e me gerou impacto, e eu compartilhei, significa que ela, como comunicadora, como formadora de opinião, está gerando impacto na mobilidade urbana. Então, eu destacaria a comunicação como uma grande opção também. Legal, perfeito. E Pato? Eu acho que, assim, o governo, historicamente, não é o lugar mais inventivo da sociedade. Não no Brasil e não no mundo. Então, assim, quem vai resolver o problema da mobilidade vai ser algum empreendedor. Não sei se vai ser eu, vai ser o Tomás, vai ser o Ricardo. Na verdade, provavelmente vai ser o conjunto de vários. Porque é um negócio muito grande, né? Tem a gente que precisa de andar 500 metros, tem gente que precisa de andar 1.000 quilômetros, tem gente que precisa se locomover, tem gente que precisa transportar cargas, que a gente nem falou, mas que é essencialmente o mesmo problema também. E tudo isso aí é difícil demais e muito grande. Então, precisa dos empreendedores. Quem vai resolver vai ser empreendedor. O trabalho do governo, na minha opinião, é mediar os conflitos que vão aparecer na medida que um sistema novo vai se apresentar como alternativa a um sistema anterior. E se for colocada a discussão de forma adulta, vai ter espaço para soluções acontecerem, entendeu? Como o Tomás falou, o patinete estava ocupando um espaço público para uma atividade privada. Beleza, é uma discussão que você precisa ter, mas você não pode falar que aquilo não pode acontecer, porque isso simplesmente não é discussão. E da mesma forma com a gente, pode ou não pode, a galera juntar para dividir o ônibus. A discussão não é não pode ou não pode, é bom ou não é bom. Isso é bom para quem e não é bom para quem. Quem que sai ganhando quando você interdita esses debates? Eu acho que é meio que por aí. Vai ser gente meio que da nossa espécie que vai resolver. E o papel do pessoal que for para a política pública é deixar os experimentos acontecerem o tão livres quanto possível e acompanhando e mapeando, porque a prerrogativa de voltar atrás o poder público sempre tem, né? E às vezes nem precisa, né? Você vê que o experimento dos patinetes andou para trás sem o governo fazer nada, né? O troço não parou de pé. Então o experimento não se provou, por mais que tinha muita gente que gostasse de usar, né? Aí talvez vai vir uma segunda onda de inovação nisso. Bicicleta elétrica, eu acho que é uma coisa muito, muito boa. Eu tenho uma, vou para o trabalho com uma. É bom demais, porque ela alia a falta de esforço, digamos assim, do motor, né, com a conveniência da bicicleta, você poder ocupar uma área de planta muito menor da rodovia. Se você pegar uma cidade, qualquer cidade, subtrair os carros e colocar todo mundo de bicicleta, acabou o trânsito, do dia para a noite, né? Só que isso não vai acontecer do dia para a noite, então tem que deixar quem quer fazer isso, fazer, né? E apoiar, fazer ciclofaixa, fazer essas coisas. Enfim, eu acho que é bem por aí, deixar os experimentos acontecerem, deixar os empreendedores quebrarem a cara lá. Muitas coisas vão dar errado sem nenhum tipo de proibição. Mas a gente precisa que algumas coisas deem errado para que possam aparecer as coisas que vão dar certo. Bem legal, gostei muito do depoimento de vocês e a gente fala com alguma frequência isso aqui no Caos Planejado, né? A gente gosta de chamar de gestão do espaço público, né? Porque a rua é espaço público, né? Então isso envolve calçada, canteiro, também envolve o meio-fio, a faixa de ônibus, a faixa do carro e eventualmente a implementação de uma taxa de congestionamento, ou se pode estacionar, se não pode. Esse é o grande desafio, né? E não talvez dizer, essa inovação pode, essa outra não pode, essa pode só 100 veículos, né? Enfim. E é engraçado, cara, dentro das cidades, especialmente São Paulo, é muito curioso, porque todo mundo reclama do trânsito, mas quando você fala em qualquer coisa que afete a rua, ninguém quer saber. Então é meio que um contrassenso, o pessoal é meio que viciado naquilo, né? É meio que uma cocaína lá, todo mundo sabe que faz mal, mas também ninguém quer sair fora. É por aí. E combate-se ativamente qualquer coisa que vai contra. Você falar, não, vou tirar 1 metro da rua, vou tirar a vaga dos carros para colocar ciclofaixa. Meu irmão. Vira uma comoção. Esse debate não existe. Exatamente, não existe esse cenário. Aí as ciclofaixas ficam ruins, aí tem acidentes, não sei o quê. Então, assim, é muito difícil, né? E também por isso as coisas demoram, porque é aquilo que o Tomás falou. É o rapazinho que tá sonhando ter um carro desde os 6 anos de idade, né? Bom, a gente está aqui trabalhando com comunicação, tentando gerar impacto, que nem o
o Ricardo disse, né, para tentar mudar um pouco dessa percepção também. E agora, terminando o tempo, eu queria deixar um espaço para vocês fazerem suas considerações finais, considerando aí que a gente tem entre os ouvintes arquitetos, urbanistas, engenheiros, economistas, enfim, e interessados por mobilidade em geral. Eu tenho uma pergunta. Eu gosto muito desse nome, caos planejado, né? Mas isso é uma crítica ou é uma observação ou é o quê? Vocês estão falando que as nossas cidades são uma bosta de propósito? Ou toda cidade é um caos que é planejado e não tem como ser diferente? Qual que é esse ângulo aí? Vou usar um pouco do espaço, então, para explicar rapidamente. Tem uma dualidade de interpretação, né? Então, o caos realmente, né, pode ser interpretado como uma bagunça, né, uma coisa, do ponto de vista negativo, que foi planejada, né? Então, a gente tem, assim, uma visão no Brasil hoje, né? Muita gente tem a visão de que as cidades não foram planejadas e logo temos esse caos, né? E aí, assim, grande parte da pesquisa e da divulgação que a gente faz é dizer, não, olha, tem planejamento, mas a gente está fazendo as coisas meio de uma forma ruim, né? Então, e ao mesmo tempo, o caos planejado também tem uma certa referência à questão da ordem espontânea, né? Que o caos, né, não é necessariamente algo ruim, mas é a situação do universo, digamos, né? Então, tem um certo duplo sentido aí. Mas enfim, eu tomei o teu tempo aí para fazer as tuas considerações finais. Não, cara, acho que é bem isso, né? A gente tem que deixar um pouco mais de caos acontecer para a gente ver qual que é a ordem natural das coisas e sair do planejado que a gente tem. Normalmente a mobilidade é meio planejada demais. O ônibus, o carro é aqui, o horário, não sei o quê. E falta caos, né? Tem muito, mas o caos é a consequência do planejamento e não o que apareceu ali do nada. E o meu discurso é sempre nesse, cara. Vamos deixar os experimentos acontecerem e voltar para trás sempre é uma opção. Mas acaba que você nunca volta, né? Porque é muito difícil você fazer uma mudança que seja 100% ruim, né? Sempre aparece alguma inovação que você pode usar. E é daí que você vai andando para frente, pouquinho em pouquinho. Então, é isso. Vamos torcer para esse esforço aí, vale a pena. Perfeito. Ricardo? Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade. Foi muito bacana a conversa. Com relação à mensagem final, eu acho que vale talvez contar uma história pessoal, já que você citou anteriormente, né, que o público, a audiência do podcast aí, engenheiros, arquitetos, planejadores, né, urbanos. Eu usei a BlaBlaCar, deu uma carona aqui de São Paulo, indo para Curitiba. E no meio do caminho, aí na beira da Regis, tem uma cidade que chama Miracatu. Não sei se você conhece. Fica aí em São Paulo, tem 20 mil habitantes. E eu dei uma carona para uma moça, chamava Andressa, eu acho. E ela falou, cara, se não fosse você, eu ia ter que pedir pro meu pai me deixar em Registro, que é a cidade maior ali da região, para eu dormir na casa da minha tia, para pegar o ônibus. Por quê? Porque Miracatu é uma cidade pequena, não tem como servir essa cidade com um veículo grande, que é o ônibus, com 40 a 50 pessoas, para um número grande de destinos com uma grade de horários boa. Ao mesmo tempo, ela coloca a cabeça ali para fora da janela de casa, olha a Regis Bittencourt, com 1,9 pessoas por carro, na média, e os carros estão vazios, os assentos estão vazios. O meu ponto é o seguinte, que quando você pensa em inovação e mobilidade urbana, nem sempre você precisa criar coisas novas ou criar infraestrutura nova. Muitas vezes é simplesmente, usando uma palavra que o Tomás usou, criar eficiência. Não faz sentido. De novo, parafraseando o Tomás, você ter um carro, aquela caixa de aço de 1 tonelada ou 2 com 1 ou 2 pessoas no carro. Não faz sentido. A gente é obrigado, dada a situação, dadas as metas de redução de emissão de CO2 que a gente tem, a compartilhar. Seja o carro, seja o ônibus, enfim, seja a bicicleta ou qualquer outro meio de transporte. Então, essa é a minha mensagem final. Legal. Tomás, a palavra é sua. Valeu. Também prazerzaço bater esse papo aí com vocês. Anthony tá nesse projeto aí de longa data, é muito legal ver ele acontecer e poder participar, e Marcelo, Ricardo, baita história também, então estão trazendo coisa muito legal pro mercado de mobilidade, né? Eu acho que o Ricardo resumiu aí um pouquinho do que eu queria comentar. Acho que essa palavra eficiência, né, a gente poder dar mais vazão com o que a gente já tem é muito importante, né? Trazendo outro exemplo assim, todo mundo fica falando muito da construção de ciclovia, do desafio que é e tal, e
E assim, tem vários cases mundo afora, exemplos bem mais simples, né? Só da gente poder aprender a ocupar, a compartilhar aquele espaço público de uma forma mais eficiente, já vai ajudar muito a fluidez da cidade. Então a gente fica naquelas discussões muito, eu preciso construir. Não, a gente poder compartilhar aquele espaço já vai ser muito mais eficiente o transporte na cidade. Então acho que isso é super importante. Eu acho que esse número que o Ricardo mencionou de 1.9 versus 3.8 é impressionante. A Buzer com certeza barateia em pelo menos 40%, 50% o deslocamento de um usuário que é de uma cidade A para uma cidade B. A bicicleta compartilhada gira 5, 6 vezes no dia. Então você está pegando o mesmo ativo e fazendo com que ele se torne muito mais eficiente e de alguma forma melhorando a mobilidade também das cidades ou entre cidades. Então acho que essa vai ser acho que essa deve ser a discussão, a reflexão que a gente tem para frente. Como é que a gente faz muito mais disso, né? Porque aí sim, a gente consegue de pouco em pouco ir transformando essa mobilidade. Então acho que isso é muito legal de ver acontecer, e eu acho que essa sem dúvida é a maior de todas as tendências, como é que a gente gera modais e gera deslocamentos mais eficientes na cidade. Muito legal, pessoal. Gostei muito de conversar com vocês, acho que a mensagem final aí é boa, né? Ganhos incrementais com inovação, com mais eficiência, né? Pensando fora da caixa. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, tenho certeza que essa conversa vai ser uma boa contribuição para os nossos ouvintes e para quem curte esse assunto. Muito obrigado. Esse foi nosso 30º episódio, onde conversamos com Ricardo Leite, Marcelo Abrita e Tomás Martins. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.